João capítulo 5, versículos 1 a 9. Eu fiz uma viagem para vir para cá. Eu e minha esposa fizemos uma viagem para vir para cá. E hoje à noite eu gostaria de levar os irmãos numa viagem também. João capítulo 5, versículos 1 a 9. Vamos ficar em pé para fazer a leitura da palavra de Deus. João capítulo 5, versículos 1 a 9, diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Santo Deus, agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ler e conhecer o teu coração. Então pedimos, Deus, que tu age em nossas vidas hoje à noite, que tu nos movas, Senhor, hoje à noite, que tu nos incomode se for necessário, para que nós possamos aprender e pôr em prática o que nós estamos aprendendo da tua palavra. Peço que me ajude também, Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Amém. Por aí sentar, irmãos. Hoje, então, eu quero levar os irmãos numa viagem para Jerusalém. E eu gostaria que os irmãos hoje imaginassem que vocês estão testemunhando pessoalmente os eventos da passagem que nós lemos hoje à noite. Você está lá perto daquela piscina, daquele tanque de Betesda, quando Jesus chega com os seus discípulos e juntamente com os seus discípulos tem outras pessoas ao redor do tanque aquele dia. E irmãos, nós precisamos entender que Jesus nunca fazia qualquer coisa sem um propósito. Tudo que Jesus fez, ele fazia com um propósito. Quando ia para algum lugar, era para ensinar algo para os seus discípulos, era para salvar alguém, era para ser uma bênção, para preparar alguém para o reino. Jesus sempre teve um propósito. Eu acredito que hoje você está aqui de propósito. Pode ser que você não esteja aqui pelo propósito que você imagine, mas eu sei de uma coisa: Deus tem um propósito por você estar aqui hoje à noite. Deus sempre tem um propósito por tudo que Ele faz em nossas vidas. E eu creio que quando Jesus foi para Betesda, o tanque de Betesda, lá em Jerusalém, aquele dia, Ele foi lá com um propósito. Em tudo que Jesus fazia, Ele ensinava seus discípulos. Ele estava sempre preparando eles para assumirem o trabalho e a obra que Ele veio começar aqui nessa terra. Então, eu gostaria hoje que nós aprendêssemos algumas lições juntamente com os discípulos. Nós podemos fazer isso hoje à noite? Podemos aprender juntamente com os discípulos que estavam com Jesus. Afinal de contas, se você é crente de Jesus Cristo hoje à noite, você é um discípulo. Você é um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. E temos algo que nós podemos aprender. Por quê? Os discípulos eram para aprender de Jesus. Então nós também podemos aprender, amém? E hoje tem muitas lições aqui que nós poderíamos aprender.
essa passagem aqui, nós poderíamos pregar muitas mensagens só dessa passagem hoje à noite. Eu não vou pregar todas elas, amém? Tá? Nós vamos sair daqui logo, não vou pregar todas as mensagens, mas tem algumas que eu gostaria que nós prestássemos atenção e aprendêssemos hoje à noite, amém? Amém. Então, hoje à noite, o que eu gostaria o ponto de vista que nós vamos tomar hoje à noite é olhando as pessoas que estavam lá aquele dia. Eu gostaria que nós olhássemos as pessoas diferentes que estavam ao redor do tanque aquele dia. Porque com aquelas pessoas, nós podemos aprender algumas lições. Com cada grupo das pessoas que estava lá, nós podemos aprender algumas lições. Nós vemos nelas, por exemplo, uma grande necessidade. Uma grande necessidade. E essa necessidade é encontrada nas pessoas necessitadas ao redor daquele tanque. Aquelas pessoas que estavam lá, que jaziam ao redor, enfermos, cegos, mancos, ressecados, pessoas esperando o movimento de água, pessoas impotentes, em outras palavras, pessoas doentes ao redor. E eles mostram para a gente uma grande necessidade. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que haveria nos seus ministérios pessoas necessitadas. Irmão, você não é alegre que Jesus se importa com pessoas necessitadas? Com pessoas doentes? Pessoas espiritualmente enfermas? Eu agradeço a Deus que Ele se importa, porque senão eu não seria salvo hoje. Eu agradeço a isso. E essas pessoas, então, necessitadas, eles nos mostram, eles representam um mundo que primeiro está esperando. Nós vemos aquelas pessoas lá esperando o movimento, a movimentação da água. Eu acho que nenhum de nós, hoje no século 21, gosta de esperar muito. Eu acho que nós não gostamos. Nós gostamos da tecnologia que faz tudo ser rápido. Nós gostamos de comida rápida. Restaurantes, drive-thru, compre tudo rápido. Ligue antes, para que você possa ir lá buscar e não ter que esperar. Até os nossos cultos, às vezes, tem que ser rápido. Temos que terminar. E tudo está mudando e focando em tudo ser mais rápido. Viagens mais rápidas. Eu gostaria de convidar você para vir para Belém. Se você quiser ir de carro, vai levar mais de 30 horas de viagem. Mas se você quiser ir, você pode ir mais rápido. Você pode pegar um avião e você chega lá rapidamente, porque nós gostamos de coisas rápidas. Eu não sei quantos de vocês têm internet na sua casa, mas eu lembro, e isso vai mostrar a minha idade um pouco, mas eu lembro quando não havia internet. Internet não tinha quando eu era criança, você acredita nisso? Não tinha. Eu lembro quando a gente quando a gente finalmente conseguiu a internet, meus irmãos, era 256K de velocidade. Aqui ninguém nem sabe mais o que é K. Tá? Porque depois disso, internet super rápida era 1 mega de velocidade. Tá? Depois foi crescendo e hoje ninguém tem mais hoje internet menos de 30 mega de velocidade. A gente gosta de coisas rápidas. Mas, irmão, você sabia que a maioria do mundo ainda está esperando? Nós não gostamos de esperar por nada, mas a maioria do mundo ainda está esperando. E você sabe o que eles estão esperando? Eles estão esperando algo que você tem na sua mão hoje à noite. Eles estão esperando o Evangelho. O Evangelho. Você sabia que a maioria do mundo hoje não tem isso que você tem na sua mão? Eles não têm a palavra de Deus.
Eles não têm o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo uma pesquisa feita pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, dos 11.732 grupos étnicos no mundo, mais de 7.000 ainda estão esperando uma igreja verdadeiramente evangélica. Isso consta mais de 4,5 milhões ou bilhões, 4 bilhões e meio de pessoas, ainda esperando alguém para falar o Evangelho para eles. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Quantas vezes você já leu o que Jesus fez das palavras das Sagradas Escrituras? Por isso que Oswaldo J. Smith disse: ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto resta alguém que não ouviu uma vez. Porque a maioria do mundo hoje, irmãos, está esperando. Esse grupo de pessoas ao redor da piscina mostra um mundo que está esperando. Eles também mostram para nós um mundo que é impotente. Se você ler versículo 7 mais uma vez, a Bíblia diz que aquele homem veio e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem era impotente de se ajudar. Ele não podia fazer nada, por alguma razão, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Você já se encontrou numa situação onde você precisava de ajuda e não podia achar qualquer pessoa para te ajudar? Esse homem aqui tinha absolutamente ninguém para ajudá-lo. Irmãos, entenda que a maioria das pessoas no mundo hoje está sem o Evangelho e são absolutamente impossibilitadas de serem salvas, sem qualquer pessoa para pregar para eles. Nós temos o Evangelho todo ao nosso redor. Nós podemos ouvir o Evangelho do seu pastor, mas se durante a semana ele não estiver pregando, eu tenho certeza que podemos abrir a rádio, existe rádio ainda, a internet, e nós podemos ouvir o Evangelho ser pregado. A maioria do mundo tem absolutamente ninguém para pregar para eles. As palavras de Romanos 10, 14 soam em nossos corações quando diz isso: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, o ser humano é totalmente incapaz de se salvar e chegar a Cristo sem alguém para ajudá-los a fazer isso. O mundo tem que ter alguém para ajudar. Ninguém chega a Cristo sem o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém, você entende isso? Ninguém chega a Cristo por seus próprios esforços. Ninguém chega a Cristo sem a palavra de Deus, sem o Evangelho. E mais de 7.000 grupos étnicos no mundo hoje não têm a palavra de Deus. Por isso, eles não podem chegar a Cristo. Não podem chegar a Cristo. Tem uma grande necessidade. Tem outro grupo de pessoas lá. Se você continuar olhando o grupo de pessoas, nós temos os necessitados. Uma outra pessoa que tinha lá é alguém que representa a resposta dessa necessidade. Quem é essa pessoa? Quem é a resposta para as necessidades do mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lá tinha um grupo de pessoas necessitadas. Aí Jesus Cristo chegou. Amados irmãos, você sabe por que Jesus estava em Jerusalém? Havia uma festa dos judeus. Nós não sabemos exatamente qual era essa festa. Pode ser que seja a festa dos tabernáculos ou talvez a Páscoa. Mas nós notamos que em vez de Jesus estar participando das festividades, em vez de ele estar perto de pessoas endinheiradas, pessoas com mais condições, onde Jesus estava durante essa festa? Ele estava lá
na casa da misericórdia. Esse é o que significa Betesda. Ele estava lá naquele tanque, porque tinha pessoas lá que precisavam dele. Pessoas que não podiam conhecer o Pai, porque eles não tinham Jesus. Aí Jesus apareceu lá. Gente, eu sou agradecido que Jesus veio para mim. Ele usou uma senhora chamada Marjorie Moffat, que era esposa do meu pastor, para mostrar o evangelho para mim. Eu dou graças a Deus que um dia alguém abriu a Bíblia e mostrou para mim como ser salvo. E se você é salvo hoje à noite, é porque Deus teve misericórdia da sua alma e mandou alguém para falar com você sobre Jesus Cristo. Devemos ser agradecidos pela resposta à nossa necessidade. Nós aprendemos aqui, irmãos, que somente Jesus pode suprir a maior necessidade do mundo. Só Jesus Cristo. Como aquele homem precisou de Jesus, o mundo hoje precisa de Cristo. Pois eles não podem se salvar. A Bíblia diz em Romanos 5,6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dou graças a Deus. O fato é, irmãos, que Jesus supriu a maior necessidade do mundo quando ele morreu na cruz do Calvário e reconciliou o homem a Deus, possibilitando a sua salvação. Irmãos, essas são boas novas e são o evangelho, as boas novas que o mundo hoje precisa. Nós cristãos, nós somos os seus representantes e seus pés e suas mãos, e nós somos incumbidos com a responsabilidade de levar a resposta que o mundo precisa, à necessidade que o mundo tem. Tem outro grupo que estava lá também. Vocês estão testemunhando, né? Vocês estão lá olhando. Tem aquela grande multidão de necessitados. Também tem Jesus, que é a resposta da necessidade do mundo. Mas também tem um grupo lá que representa a oposição. A oposição. Se você ler versículo 10, a Bíblia diz, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. A grande oposição, irmãos, é vista nos líderes religiosos dos judeus. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles sempre viviam seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, implicando com ele, procurando uma razão para atacá-lo e se opor a Cristo. Precisamos entender, irmãos, que quando nós escolhemos seguir a Cristo, sempre haverá oposição. Se você ajudar, se você for seguir a Cristo, se você for ser aos pés e as mãos de Jesus Cristo, entenda isso. Vai ter pessoas que vão se opor a você. Não vão querer que você cumpra o seu trabalho. Não pense que todo mundo vai concordar com você, que todo mundo vai parabenizar você pela decisão que você fez. Porque a verdade é que a maioria das pessoas lá fora são da oposição. Eles pertencem ao nosso inimigo e eles vão atacar quando você começa a trabalhar. Se Satanás nunca atacou você, se você nunca sofreu qualquer tipo de oposição ou perseguição, então é porque você não está fazendo nada por Jesus Cristo, irmãos. Agora, eu não estou julgando ninguém aqui, pastor, não me julgue. Eu estou vendo o que a Bíblia diz. Porque, irmãos, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz o quê? E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Não diz somente os mais fiéis em Cristo padecerão perseguições, mas todos que piamente querem viver em Cristo vão ser perseguidos. Todos. Como seus representantes, irmãos, nós devemos estar prontos e dispostos a encarar a oposição, se nós quisermos ser usados por Deus para fazer qualquer coisa significante. Irmãos, nada de importante, nada de impactante acontece pela causa de Deus sem sacrifício, sem oposição, sem perseguição. Nada.
nós temos a grande multidão. Eles representam a necessidade. Nós temos Jesus Cristo, Ele representa a resposta. Nós temos a oposição, que é representada pelos líderes religiosos. Aqueles que você imagina que iriam estar alegres e felizes porque o homem foi curado. Eles eram os religiosos, mas se opuseram a Jesus Cristo. Mas nós também temos mais um grupo lá. Quem é o último grupo? Vocês estão lá olhando, né? Quem é o último grupo? Temos a multidão. Nós temos Cristo. Nós temos os fariseus e os saduceus. Quem é o último grupo? Quem? Os discípulos. Os discípulos. Eles representam a grande responsabilidade. A grande responsabilidade. Lembra que Jesus estava sempre ensinando e preparando eles para assumirem o seu ministério. 2000 anos depois, ele ainda tem discípulos que continuam o seu ministério. Ainda tem hoje. E as lições que eles deveriam aprender são para nós hoje. Quais são então as lições? Vamos olhar elas mais uma vez. Quais são as lições que eu e você, que somos representados por aqueles discípulos aquele dia, que representam a grande responsabilidade? Quais são as lições que nós aprendemos? Primeiramente, reconheçamos, irmãos, que verdadeiramente existe uma necessidade nesse mundo. É fácil a gente falar da necessidade, mas nós precisamos reconhecer, irmãos, que verdadeiramente existem pessoas lá fora que precisam de Jesus Cristo. Eles não podem chegar a Cristo sem ouvirem o Evangelho. Existe uma necessidade. Precisamos reconhecer que Deus ama esses perdidos. Ele ama esses perdidos e Ele quer que sejam salvos. Se você está aqui hoje à noite e você não conhece com certeza a Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus ama você. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, o versículo favorito de tantas pessoas neste mundo, e fala uma verdade tão grande. Deus ama tanto você, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você possa ser salvo. Deus ama os perdidos, e nós precisamos reconhecer que Ele ama todos, não só alguns. E precisamos estar prontos para mostrar esse amor ao mundo. Precisamos reconhecer como seus discípulos, como parte da nossa responsabilidade, que Ele pode salvar os perdidos. É fácil a gente dizer Deus ama os perdidos, mas já é outra coisa de nós reconhecermos que Ele pode salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele pode salvar perfeitamente o pior dos pecadores. E graças a Deus, porque senão eu não seria salvo hoje. Graças a Deus. Afinal, irmãos, não havia nenhuma razão especial por que Jesus escolheu aquele homem. Você já parou para pensar sobre isso? Aliás, nós aprendemos, se você ler em versículo 14, você vai aprender que esse homem provavelmente estava na situação que ele estava, enfermo por causa de pecado na sua vida, que ele tinha tido antes. Alguma coisa tinha acontecido no seu passado. Jesus não fala sobre isso, ele não expõe, ele não mostra para todo mundo o que esse homem fez, mas ele só diz isso: vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Esse homem aqui era um homem pecador, mas Deus salvou ele. Ele era impotente, mas Jesus salvou aquele homem. Jesus curou aquele homem, e graças a Deus que ele pode. 1 Timóteo 1,15 diz isso: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Graças a Deus que Ele pode. Nós precisamos também, como seus discípulos, reconhecer que nós vamos enfrentar oposição e precisamos estar prontos para fazê-lo pela causa de Cristo. Que a nossa atitude seja a mesma dos apóstolos em Atos 5:41, quando eles disseram, onde diz que eles regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. E finalmente precisamos aprender a ir. É bom a gente, como nós falamos ontem, é bom reconhecer, é bom aprender a verdade, mas no final do dia, a grande comissão é o quê? Ide. Não é fique, não é somente ore, não é somente ficar dentro da sua igreja, mas é ide. Como o Salvador aquele dia, precisamos ir onde os necessitados estão, mesmo que tenhamos que sair da nossa zona de conforto. Precisamos, irmãos, estar prontos para ir. Como é que você vai cumprir o ide de Jesus Cristo? Como é que você vai? Pode ser no outro lado da rua. Pode ser para outro país. Pode ser como um implantador de igrejas. Pode ser como um pastor. Pode ser como um professor de escola dominical. Ministérios não faltam. Deus sempre tem alguma posição, algum cargo, alguma responsabilidade que você pode suprir. Mas você precisa estar pronto para ir. Ajudaremos então os impotentes, respondendo com as palavras de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém?